Oi, eu vou vir aqui para falar de uma coisa muito boa, muito importante, né? O título da Sociedade Esportiva Palmeiras, não, mentira. Estou aqui para falar sobre a queda, a morte, tá? De um ditador, um dos mais cruéis, tá? Que já existiu no mundo, chamado Fidel Castro. Tá? Fidel Castro tem uma história em Cuba. Tá? Ele foi um advogado, se formou na Faculdade de Direito de Cuba, como é sabido de todos. Tá? E foi pró-revolução cubana, né? Tentando, junto com seus companheiros, tá? Ele depôs o governo do Fulgêncio Batista, porque segundo eles Cuba vivia em uma ditadura Yankee, né? Uma ditadura patrocinada pelos Estados Unidos, e isso não era bom para o povo. Até acredito que não devia ser mesmo bom para o povo, tá? Mas o que aconteceu? Essa tal revolução cubana, né, do Fidel e dos seus companheiros, não levou Cuba a uma melhora, né? Ele dizia que Cuba seria um país mais social, teria mais igualdade social para o povo. Teve sim. O povo viveu na miséria lá de 59 até os dias de hoje. Ele ainda vive na miséria, porque ele governou Cuba com mãos de ferro durante todos esses anos, tá? De 59 até hoje, né? Praticamente ele deixou, né, o cargo de presidente cubano em 2006, mas no seu lugar ele colocou seu irmão, né, para tomar conta do país, da ilha. E assim, uma pessoa que se dizia socialista, ele estava na lista da Forbes como uma das mais ricas do mundo, né, o Fidel Castro. E o que é engraçado é que o Partido Comunista de Cuba, né, em 1961, entre 59 e 61, tá, que a sigla era Partido Socialista Cubano, que é o Partido Comunista de Cuba, eles eram contra essa forma de governo do Fidel Castro, tá? Se vocês não conhecem, vocês não sabem, tá? Dá uma pesquisadinha aí, na internet deve ter muito sobre isso. E o que o Fidel fez? O Fidel mandou eliminar o partido. Ele excluiu o partido, a sigla do partido, e reformou um outro partido comunista cubano, que já existia desde 1929, tá? Desculpa, de 1920 até 1929, quando foi excluído. E remontou esse partido novamente, né? Porque as pessoas desse partido remontado, Partido Comunista de Cuba, comunista cubano, um é mais ou menos igual ao outro, tá? Foi o primeiro partido comunista de Cuba, não esse que eu citei agora, que era contra essa forma de governo, essa forma socialista que o Fidel tentou implantar. Ele remontou porque esse partido estaria mais coeso a aceitar as suas doutrinas, a sua doutrinação, tá? E assim, se você pegar os partidos aqui do Brasil que se dizem comunistas, à época, tá? O PCdoB, o PCB, que eram os principais partidos comunistas, nenhum deles tinha ideologia cubana, a ideologia de Fidel Castro.
Eles partiam da ideologia chinesa, tá? Do comunismo chinês, do socialismo chinês, até mesmo do socialismo na época da União Soviética. A não ser essas coisas como a Aliança Liberal Nacionalista, Vapalmares, MR8, essas desgraças tudo que existiam no país, essas cambadas de terrorista, esses sim partiam-se do princípio, tá, da Revolução Cubana, da dita Revolução Cubana. Tá? Apesar de que PCB e PCdoB também são outros lixos, na minha opinião, qualquer tipo de comunismo, socialismo é um lixo que só vai atrasar a sociedade. Voltando. E Cuba, tá? A partir do momento que entrou a família Castro no poder, Cuba começou a retroceder, tá? Os 2 primeiros anos de Cuba foram bons perante a visão mundial, tá? A visão socialista mundial, foram bons. Mas a partir dali teve um retrocesso muito grande. Cuba ficou parado no tempo, onde as pessoas não podiam e não podem ter nada além daquilo que o Estado dá. Tá? Um país, tá, onde o Estado é detentor de todos os direitos do ser humano, de todos os direitos da sociedade, esse país não cresce. Tá? Todo o país tem que ter um Estado forte, sim. Só que você fortifica o Estado de que forma? Abrindo capital. Tá? Porque as empresas particulares são as empresas que mais geram empregos no mundo. E com a geração de empregos são as empresas que mais pagam impostos no mundo. E com impostos você faz o país crescer. Uma empresa estatal, ela não vai pagar o imposto devido para o seu Estado. Isso não faz com que o país, o Estado, ele cresça. E é o que aconteceu com Cuba. Fidel que é adorado pela esquerda brasileira, tá? Por essas pessoas, por professores de história, filosofia. Não todos, porque eu também sou professor de filosofia e nunca adorei Fidel Castro. Tá? Sempre achei ele uma pessoa, um lixo. Tá? Vou falar assim, não é porque morreu vai ser uma pessoa boa. Não, pra mim ele deve estar sentado no colo do capeta. Tá? Porque ele era um ser humano desprezível. E essas pessoas que idolatram Fidel Castro como um grande líder, cara, o que eu fico mais indignado, tá? Pessoas homossexuais, tá? Idolatrar Cuba, Fidel Castro como um deus, sendo que esse cara mandou matar milhares, tá, de homossexuais, mandou prender, mandou exilar, ia para fuzilamento, entendeu? Porque o socialismo, o comunismo, eles não aceitam, tá? Eles não aceitam a homossexualidade. Tá? Muito diferente como a esquerda que deturpe a imagem, mas quem mata assim, muito mais homossexuais em países socialistas, em países comunistas. Eles, por não aceitar isso, tá? Diferente de países capitalistas, não vou dizer que em país capitalista, então em países de direita, não existam assassinos de homossexuais, não existam pessoas que façam isso, porque gente idiota tem tudo quanto é lugar. Isso não é mérito da esquerda nem da direita, isso como se diz, do ser humano, né, ser idiota. E essas pessoas, elas simplesmente morreram pelo fato de não serem aquilo que ele queria que fosse, entendeu? Pelo fato dele não aceitar, que as pessoas tivessem o livre arbítrio do seu corpo, tá? Ele mandava simplesmente executar, pronto, tá?
Muitas pessoas fugiram, tá? Muitas pessoas fugiram e fogem até hoje de Cuba, principalmente para os Estados Unidos, tá? Lá em Miami, eles vão, que é por onde eles entram, tentando uma melhora de vida. Muitos são presos e deportados de volta, ou muitos conseguem ficar lá, alguns morrem pelo caminho, e muitos são presos lá mesmo nos Estados Unidos. Cara, saiu uma matéria na Sony, no canal Sony uma vez, falando sobre as pessoas que fugiram de Cuba, né? E tinha um cubano, né? É lógico, um cubano preso nos Estados Unidos. Ele falou que preferia 1000 vezes estar lá preso, lá nos Estados Unidos, porque ele sabia que lá ele ia ter alimentação, almoço, café da manhã, almoço e janta. Ele ia ter uma roupa digna para vestir, mesmo ele estando na cadeia, do que ele está em Cuba. Porque ele não sabia o dia de amanhã em Cuba, né? E assim, Fidel Castro foi uma das pessoas mais tenebrosas que já existiu no mundo. Tá? Eu comparo Fidel Castro ao Hitler. Eu comparo ao Hitler. Como também comparo Che Guevara ao Hitler, que também é outro que junto ao Fidel Castro fez toda essa desgraça que aconteceu em Cuba e que tentou vir se alastrando para cá, chegou aqui na Venezuela com o Chávez, agora na Bolívia com o presidente da boliviano, que é esse bolivarianismo, tá? O bolivarianismo ele é um pouco diferente do socialismo, ele vem do socialismo sim, tá? Mas ele é um pouco mais pesado do que o socialismo até. Porque no socialismo, você pegar o socialismo minuciosamente, tá? Pegar o socialismo minuciosamente, você ainda tem resquícios onde você pode ter um pouco a mais de dignidade, tá? De dignidade pelo seu trabalho, tá? Mesmo você tendo que prestar contas ao governo, mesmo onde que o Estado tenha domínio sobre tudo, mas não é 100%, né? 98% vai, mas você ainda tem um pouquinho a mais. Agora no bolivarianismo ele já prega para quase um comunismo total, tá? Ele é um passo ali para um comunismo total, onde o Estado detém o poder de tudo, tá? Onde o bolivarianismo entra, tá? Que é o que o Fidel Castro fez em Cuba, onde eles tentaram trazer para cá, onde chegou até a Venezuela, que está nesse caminho, agora que o Hugo Chávez morreu, com esse novo presidente da Venezuela, que é o sucessor do Chávez, tá? Que eles estão tentando manter, que eles tentaram fazer aqui com o Lula, mesmo com a saída da presidência, mas mantendo a Dilma, que a intenção deles era com a volta do Lula, tá? Que seria o quê? Um líder por estado. Quando eu digo por estado, não é estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, não. Estado, quando eu digo, é o país, é aquele líder fixo, tá? Onde aquela pessoa ela não é deportada de jeito nenhum, tá? O que é? Eles falam tanto em golpe de Estado, não sei o que, mas eles estavam dando um golpe. Eles deram um golpe em Cuba, deram um golpe na Venezuela e estavam tentando dar um golpe no resto da América Latina, tá? Voltando a falar, o Fidel Castro ele morreu, cara, não é porque ele morreu, agora ele é uma pessoa boa, não. Tá? Ele sempre foi um escroto, tá? Um assassino da pior espécie que já existiu no mundo. Tá? Mas ele era velhinho, de 90 anos. Foda-se. Foda-se. Podia ter 200. Não tenho dó, cara. Não tenho nada. Não sinto nada com a morte do Fidel Castro. Tá? Nada. Se é ruim isso que eu tô falando aqui, sei lá, uma coisa que depois eu posso até ter que pagar com Deus isso. Mas eu não sinto nada
pela morte do Fidel Castro. Tá? Sinto que pena das pessoas que viveram no regime, nesse regime bolivarianista, esse regime socialista, desgraçado que existiu em Cuba, tá? Onde você não tinha direito, tá? Falavam muito do regime militar aqui do Brasil, né? Os jornalistas, músicos, né? E a porra toda, esse Chico Buarque de Holanda, que eu vou falar pra mim é um bosta, tá? Se quiser mandar esse vídeo pra ele, quero que se foda ele também, que pra mim ele é um lixo, tanto como músico, como letrista, qualquer porra que ele fizer. Falava tanto da chamada ditadura militar aqui no Brasil, mas a ditadura cubana foi muito pior, muito pior. O Fidel Castro ele mandou executar qualquer pessoa que fosse contra o sistema cubano, contra o sistema implantado por ele. O Fidel Castro foi tão filho da puta, tá? Tão filho da puta, que segundo relatos, tá? Quem entregou a cabeça do Che Guevara para a CIA foi ele. Tá? Ele, caguetão do Che Guevara, estava para a CIA. Tanto é que Cuba não tinha feito nenhuma homenagem ao Fidel Castro, ao Che Guevara. Quem fez uma estátua de Che Guevara em Cuba foi o governo brasileiro, do Jânio. Tá? Quando o Che Guevara morreu, Fidel não mandou assistir nem uma bandeira meio pau em luto. Não mandou. Não teve nem isso. Pra você ver quão filha da puta que era o Fidel Castro. E gente que com dó, falando que morreu um dos últimos líderes do mundo. Líder de quê, caralho? Líder de como ser um vagabundo, como ser um assassino. Isso aí você não precisa de um cara desse, aí você aprende na rua. Né? E é isso. Morreu Fidel Castro, graças a Deus. Morreu um dos últimos tiranos que tinha no mundo. Morreu um assassino. E que o inferno o tenha lá em bom lugar.